quem não me retorna esse amor, né? Quantas vezes nós nos deparamos apaixonados, apaixonadas, tentando nos relacionar com pessoas que não nos olham da mesma forma que nós olhamos para elas, com a mesma dedicação. Porque na maioria das vezes, quando a gente se encontra com essas pessoas, né, este relacionamento desperta as nossas memórias de dor, as nossas memórias as nossas células infantis que trazem a busca do reconhecimento, a busca do amor. Um amor que talvez faltou para mim, que pode ter faltado para minha mãe, que pode ter faltado para minha avó. E ali, quando eu encontro com aquela pessoa, eu vou tentar, de todas as formas, recuperar aquilo que no meu sistema ficou esquecido. E daqui a pouco tu tá aí me ouvindo e tu tá dizendo, mas não pode ser assim, né? Conscientemente a gente não faz isso. Sim, conscientemente nós não fizemos isso. Mas inconscientemente nós temos uma história contada aqui na nossa mente. E eu vou contar essa história para vocês usando como referência essa imagem aqui, tá? Essa imagem representa os nossos emaranhamentos. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos entender de que forma esses fios vão nos prendendo, nos emaranhando e como sair disso. Mas antes eu preciso. Tu lembra? Tu já deve ter visto uma imagem que ela é bem comum nas redes sociais, na internet, de um elefantinho preso por uma corrente numa estaca, preso pelo pé. Vocês lembram? Vocês veem essa imagem? Às vezes a gente vê essa imagem do elefante pequenininho e depois a gente vê essa imagem de um elefante grande. Eu me lembro que quando eu vi essa imagem, a primeira coisa que eu me perguntava é como que um elefante daquele tamanho, com toda a força que ele tem, ele fica preso numa ínfima corrente, presa por uma estaca no chão. Então, eu vou te contar. O que acontece com aquele elefantinho, né? Aquele elefantinho bem pequenininho, ele foi capturado, possivelmente junto com a sua mãe, né? E aquele elefantinho ficou preso naquela estaquinha. E ele fez muita força. Ele fez muita força para sair daquela estaca. Só que ele ainda era pequeno. E ele não sabia, ele não conhecia a força que ele tinha. E durante muitos dias, muitas semanas, e eu diria para vocês, muitos meses, ele brigou com aquela situação, sem entender de que forma ele tinha ido parar ali, sem entender de que forma ele estava preso ali. E ele brigou, né? Com aquela corrente. E ele ficou tão exausto, ele ficou tão cansado, que ele acreditou que aquela corrente era mais forte do que ele. E esse elefantinho, ele foi crescendo, até que ele se tornou um elefante adulto. E aquela corrente continuava no pé dele. E aquela corrente seguia prendendo ele somente naquela estaca. Ou seja, o que nos prende, o que nos mantém nessa situação não é a corrente. Porque a gente sabe, a gente conhece a força de um elefante. A gente sabe o que ele é capaz de fazer. Mas quando ele próprio não reconhece essa força, quando ele próprio não percebe o potencial e a capacidade que ele tem, ele se limita por esta prisão
invisível onde ele está. E é exatamente assim que um padrão familiar age na nossa vida, mais especificamente nos nossos relacionamentos, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. E aquilo que é muito óbvio para outras pessoas, quando somos nós, aquele elefante que cresceu com aquela corrente presa no pé, somos nós que estamos ali e que não enxergamos, né? O que está nos mantendo. Então, nós não temos hoje aquela corrente no nosso pé, mas nós temos as nossas crenças. Né? As nossas crenças limitantes que nos impedem de seguir adiante. Então, na verdade, como é que a gente tem que trabalhar um padrão, né? Como que a gente vai quebrar um padrão? A gente vai ter que entender que esse padrão existe. Primeiro, a gente vai ter que entender de que forma nós estamos vivenciando ele.